Boa tarde a todas e a todos. Irmãos e irmãs de Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, público externo, que também hoje nos prestigia, em especial testemunha aqui muitos estudantes, e é absolutamente prioritária a rotina de nossa escola de governo, que nós tenhamos a Academia de Direito muito próxima de nós, afinal, somos a Casa do Conhecimento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e hoje temos o privilégio de, mais uma vez, promovermos mais uma edição do nosso Café Literário, que já é um sucesso aqui na instituição, e muito em razão da liderança, sempre muito eficaz, da doutora Patrícia Carvão, minha querida amiga, eminente procuradora de Justiça, que é uma entusiasta dessa ideia de, através de obras literárias, nós fomentarmos temas mandatórios aos interesses da instituição e da própria sociedade. E hoje não poderia ser diferente, meu querido amigo Tiago, também um forte abraço, e nós temos hoje um grande contentamento de contarmos com uma das pessoas que são um dos referenciais, uma fonte de inspiração para todos nós, inclusive professor do meu caçula, na Fundação Getúlio Vargas, na disciplina Design Institucional, uma disciplina absolutamente interessante na grade da FGV, que justamente fomenta o engendramento de capacidades de instituir soluções jurídicas e sociais para os problemas que se apresentam no convívio dentro do tecido social. Então, o meu caçula ficou absolutamente encantado, não só com a disciplina, mas, sobretudo, com o professor, com o quilate intelectivo do professor. Então, professor, o senhor se sinta em casa aqui na nossa escola de governo. Nós temos a certeza e a convicção de que teremos uma tarde de muito conhecimento, de muita troca e, sobretudo, de muita reflexão sobre esse tema que é objeto da obra do professor Wallace, que diz respeito não àquela discriminação direta, absolutamente perceptível, e que deve ser diuturnamente combatida com todas as nossas forças, mas muitas vezes nós estamos diante de atos, de políticas ou ausência de políticas, de comportamentos que, de forma subreptícia, acabam por excluir, por segregar, por prejudicar a acessibilidade de grupos, de setores da sociedade. Então, é isso que nós vamos discutir com a esmagadora expertise do professor Wallace sobre o tema, inclusive abordando a questão do conceito de discriminação indireta, de seus fundamentos e, notadamente, a solução, né? A solução palpável para enfrentarmos efetivamente a problemática à luz da Constituição de 1988. Sem mais, então, eu agradeço mais uma vez a presença do senhor e desejo que tenhamos uma tarde de muito conhecimento. Muito obrigado. Só dar as boas-vindas. Boa tarde a todos e todas que nos assistem. Hoje é um dia muito feliz para mim, porque há já um tempo que eu venho querendo trazer o professor Wallace. Ano passado foram alguns e-mails que nós trocamos, mas devido a impossibilidades de agenda, a gente não conseguiu. E acabou que a gente acabou se conhecendo pessoalmente, e aí eu me apresentei para ele, eu falei, oi, eu sou a Patrícia do e-mail, porque eu tinha mandado tantos e-mails, né, que eu achei que ele poderia me identificar dessa forma, né? Então, é muito bom contar aqui com a sua presença hoje, falando sobre um tema tão importante, muito bom também ver colegas tão queridos aqui no dia de hoje. E, então, seja muito bem-vindo. Vou só registrar assim, a admiração enorme que eu tenho pelo Wallace, porque ele é aquela pessoa que ele vai de Harvard ao podcast. Não é? Aquele podcast é sensacional. Quem não conhece ainda é o Vralcast, né? Interessantíssimo, porque de forma leve e amena você toca em pontos assim tão importantes. Não é? E eu acho que esse é o papel do professor, é despertar a empatia, a curiosidade
Então, assim, a sua simplicidade é algo assim que me encanta. E antes de passar a palavra também aqui para o Tiago, colega tão querido, que trabalha aqui na Coordenadoria de Direitos Humanos, eu lembrei de uma frase, né, da Clarice Lispector, né, que ela diz: não se engane, a simplicidade só se consegue com muito trabalho. Então, acho que é bem pertinente à sua pessoa e a tudo que você construiu até hoje. Vou passar a palavra aqui para o Tiago, que é um colega muito querido, muito amigo. Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Parabenizo o IERB pela iniciativa, Dr. Juper, a doutora Patrícia Carvão, que sempre nos brinda com esses conhecimentos multidisciplinares que ampliam a nossa cabeça e façam com que a gente tenha condições jurídicas de trabalhar melhor na nossa atividade fim, sobretudo para os colegas que estão na linha de frente, usando todo esse conhecimento que é super importante, fazendo o controle de convencionalidade com tantos tratados, decisões importantes e colocando no dia a dia, que o nosso objetivo é esse, da nossa coordenadoria, da efetividade a todo esse conhecimento. Agradeço ao professor Wallace pela disponibilidade. Certamente os seus ensinamentos de hoje serão muito aproveitados pelos servidores, pelos promotores. Vejo aqui vários colegas, a doutora Simone, que juntamente com a nossa subprocuradora, a doutora Inês, certamente vai levar essas teses institucionais para os tribunais superiores, fortalecendo a atuação do Ministério Público e principalmente garantindo a proteção dos direitos humanos, fazendo registro também da doutora Eliane, expoente institucional do MPRJ na área dos direitos humanos. Queria aproveitar rapidinho a oportunidade para dar ciência a todos, eu não sei se os senhores já sabem, que o nosso procurador-geral, o Antônio José, ele criou a Subprocuradoria-Geral de Direitos Humanos e Proteção à Vítima. Evidentemente, ao longo dos anos, essas pautas vêm ganhando importância dentro do MPRJ e essa providência colocou um órgão administrativo com a maior hierarquia possível, logo abaixo do procurador-geral, e isso mostra a relevância desse tema. Dentro dessa subprocuradoria, nós temos a coordenadoria da doutora Patrícia, que é a de proteção às vítimas, temos a outra coordenadoria do doutor Vitor, que é de autocomposição, e a outra que é de direitos humanos e controle de convencionalidade, que eu estou à frente no momento. Nessa coordenadoria, como primeiras iniciativas, nós fizemos um compilado de todas as decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tanto das recomendações da comissão quanto das decisões da Corte, e estabelecemos um PGEA, que é um procedimento de atividade e meio, para cada uma dessas decisões. O objetivo desse PGEA basicamente é duplo. Primeiro, monitorar o cumprimento dessas decisões, normalmente por órgãos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, mas outros pontos resolutivos que também se referem ao próprio Ministério Público, ao município ou a outros órgãos públicos. Então, através desse PGEA, a gente provoca os promotores naturais para que eles cobrem desses órgãos o devido cumprimento dessas decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. E o segundo objetivo desses PGEAs é a gente dar a maior publicidade possível do conteúdo dessas decisões. É muito importante que o promotor que está na ponta ele tenha conhecimento sobre o que está sendo tratado no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, até porque nós, o Estado brasileiro, está vinculado e deve obediência a essas decisões. Então, para que a gente possa fazer o controle de convencionalidade, que é até uma recomendação do CNMP para todos nós aqui, os colegas precisam ter ciências. E no dia a dia são muitas atribuições, às vezes o colega não tem tempo para estudar profundamente cada uma dessas sentenças, cada uma dessas recomendações. Então, através desse PGEA, nós estamos elaborando boletins informativos de forma bem pragmática, com os principais pontos que devem ser observados. O controle de convencionalidade ele é feito por todos nós, por todas as autoridades públicas, não apenas pelo Poder Judiciário. Então, no dia a dia, nós temos a obrigação de atuar de acordo e cobrar que os demais atuem de acordo com essas decisões que emanam do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Então, feita essa introdução e dizendo que a nossa coordenadoria e a nossa subprocuradoria está de portas abertas para todos, dentro e fora da instituição, estamos promovendo diversas linhas de atuação também de direitos humanos em alguns temas que são considerados prioritários pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, como população em situação de rua, a questão do racismo, intolerância religiosa. Nós estamos colhendo materiais sobre cada um desses eixos temáticos prioritários e, a partir de então, difundirmos isso junto aos promotores naturais, né, que têm capilaridade por todo o estado do Rio de Janeiro, para que o MP como um todo possa trabalhar nessas temáticas que são de grande relevância. E para isso estamos aqui para ouvir o Dr. Wallace hoje, que certamente vai trazer mais conhecimento para a gente instruir esses procedimentos. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao doutor Juper, doutora
Patrícia, doutor Tiago, e especialmente a doutora Patrícia, porque eu fico feliz que nós tenhamos mantido os e-mails e trocado as mensagens, porque eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de ter podido fazer funcionar esse nosso encontro. E eu já peço desculpas inicialmente por não discutir hoje uma obra literária, que eu acho que é sempre mais interessante do que discutir o direito duro, né? Então já peço desculpas, vou tentar não transformar essa fala em uma tentativa de aula ou de lecionar alguma coisa, porque eu acho que eu tenho muito pouco a ensinar, eu tenho muito mais a aprender no diálogo com todos e todas vocês, mas eu tenho algumas ideias que talvez eu acho que possam contribuir com as nossas reflexões a partir de hoje. Então, a nossa proposta hoje era uma proposta de discutir, a partir de um livro que eu publiquei, na verdade, desde a minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei esse livro, publiquei em 2017, a primeira edição, aquele momento do Jabá, esse livro aqui, né, 2000. Em 2024, eu publiquei a segunda edição desse livro, Discriminação Indireta, que foi o início do meu estudo sobre o que hoje nós chamamos, não tinha esse nome na época, né, hoje a gente chama de direito o nome já existia em outros lugares, mas não no Brasil, o chamado direito antidiscriminatório. E a ideia de um direito antidiscriminatório sempre me gera algum tipo de confusão, né, ou de reflexão, porque, imaginem, né, nós já temos uma série de ramos do direito. Existe o direito civil, o direito penal, o direito previdenciário. Eles já não conversam entre si. Né? Quantos princípios do direito civil que não conversam com os do direito penal? Quantos princípios do processo civil que não conversam com o processo penal, apesar de serem ambos direito processual? E me preocupa a ideia de nós pensarmos mais um ramo do direito, que é esse direito antidiscriminatório, que vai dar uma série de instrumentos e ferramentas para pensar desigualdades sociais, mas para quem? Né? Para que pessoas? Quem vai estudar esse direito? Essas pessoas já estão tão atarefadas, estudando o direito penal, o direito civil. Quer dizer, o risco que sempre me preocupa é de nós pensarmos direito antidiscriminatório como uma nova área do direito para algumas pessoas publicarem novos artigos, criarem novos conceitos, conversarem entre si e produzirem os seus resultados dentro da sua área. Eu nunca vi o direito antidiscriminatório como uma área do direito propriamente dita. Na verdade, a ideia de discriminação, a ideia de combate à discriminação, ela necessariamente é transversal, no sentido de que nós só conseguimos efetivamente buscar combater as desigualdades sociais, as discriminações, se em primeiro lugar nós entendermos que discriminação é algo que é gerado pelo direito em geral. Discriminação é o resultado, é o produto não só das realidades econômicas, sociais e políticas, mas do funcionamento normal do direito. Então, partindo dessa premissa, a minha primeira reflexão seria tentar entender o que o direito antidiscriminatório, ou essas ideias, vão tentar enfrentar. Quer dizer, qual é o ponto de partida da nossa reflexão? E o ponto de partida da nossa reflexão é, de certa forma, reconhecer que existe um mito sobre o qual o direito contemporâneo se assenta. O direito se assenta sobre um mito de neutralidade, sobre a ideia de que as normas jurídicas são criadas a partir de uma abstração que se impõe a sujeitos abstratos de direito. Por que isso é um mito? Isso é um mito porque as normas jurídicas, as leis, a Constituição, as portarias, elas não são criadas em abstrato, para início de conversa. Elas são criadas concretamente a partir de realidades postas por agentes concretos, pessoas reais. No direito, desde o primeiro período, nós aprendemos a distinção, né, entre a interpretação da mens legis e da mens legislatoris, né, a vontade da lei que é diferente da vontade do legislador. Mas essa é uma abstração relativamente falsa. Na verdade, o que a gente está contrapondo é a vontade do legislador com a vontade do intérprete. Porque a lei em si, ela não tem vontade própria, né? Ela é texto. Então, o ponto de partida aqui é entender que todas essas normas jurídicas, todo o sistema jurídico é criado por pessoas. E se são pessoas concretas que criam um sistema jurídico, então o sistema jurídico é criado a partir de pontos de vista concretos. E se é verdade que pessoas com pontos de vista concreto criam um ordenamento jurídico, ele necessariamente vai estar limitado aos horizontes de possibilidades desses agentes. Ou seja, o que a lei é? A lei é a tradução de uma certa visão de mundo
das pessoas que conseguem converter as suas reivindicações, demandas e perspectivas sobre a existência humana em lei. Então, a ideia de que o direito é neutro e abstrato, ela não é uma ideia verdadeira. E isso é importante para nós entendermos como que a ausência de neutralidade vai acabar perpetuando ou criando uma série de desigualdades sociais. Então, o primeiro ponto aqui é o direito, ele não é neutro. O direito é criado concretamente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o direito ele não se volta para aquilo que nós estudamos no direito civil, desde o primeiro período da faculdade. Ele não se volta, ele não é aplicado especificamente a sujeitos abstratos de direito. O sujeito abstrato de direito é uma ficção jurídica necessária para o direito ser operacionalizável. Eu preciso presumir que as pessoas têm determinadas capacidades para entrar em negócios jurídicos, por exemplo, mas o sujeito abstrato de direito não existe. O que existem são sujeitos concretos que olham para as normas jurídicas e cumprem, não cumprem, ou em relação a quem as normas jurídicas se impõem. E também é importante nós entendermos que não existem sujeitos abstratos de direito. Porque uma vez que nós entendemos que não existe um sujeito universal, abstrato, que consegue antever todas as consequências das suas ações à luz da lei, nós começamos a entender que, na verdade, o que existe são sujeitos concretos. Sujeitos concretos que se pautam, ora de acordo com a autonomia da sua vontade, ora de acordo com as condições reais de possibilidades que o mundo dá. Então, o direito não é neutro e as pessoas que respondem ao direito não são abstrações, elas são pessoas concretas. Uma vez que nós entendemos isso, uma vez que nós partimos desse pressuposto que vem sido repetido e repetido e repetido nos últimos 10 ou nos últimos 15 anos, nós conseguimos começar a entender qual é o problema com o qual essa visão antidiscriminatória, ou o problema com o qual essa visão antidiscriminatória quer enfrentar, que é o problema de que o funcionamento normal do direito, que cristaliza certas visões de mundo, ele vai, ao se aplicar a pessoas concretas, que estão situadas em realidades desiguais, o funcionamento normal do direito vai perpetuar as situações em que as pessoas se encontram. Sejam situações de privilégios sociais, uma posição hierarquicamente superior na sociedade, sejam posições de maior dificuldade. Então, eu gosto de usar como exemplo, eu sei que esse é um exemplo que não se aplica ao Ministério Público, mas eu também aprendi com a minha mãe a nunca falar da casa em que me recebe. Né? No meu anfitrião eu não critico. Então eu vou criticar outrem, que é ótimo, uma maravilha, que é o exemplo, né, das promoções na magistratura, né, que foi um exemplo que ficou muito em evidência em 2022, 2023, por conta de uma movimentação que aconteceu no CNJ, discutindo a falta, a ausência de magistradas em segunda instância nos diferentes tribunais do Brasil. E aí nós vamos à Constituição para entender quais são as regras para a promoção de magistrados. Né? Antiguidade, merecimento e o 5º constitucional. Não existe nada no texto constitucional que vá proibir mulheres de chegarem, né, ao cargo de desembargadoras. Né? São regras objetivas, às vezes. Que é algo mais objetivo do que a antiguidade, tem nada mais objetivo do que a antiguidade. Mas quando nós vamos olhar como que a antiguidade é operacionalizada, nós começamos a descobrir que essas regras neutras, objetivas, aplicadas a sujeitos abstratos, magistrados e magistradas, elas perpetuam determinadas desigualdades que decorrem da posição social que as pessoas ocupam. Então, quando nós formos analisar, e esse problema, por exemplo, não foi equacionado pelo CNJ, se nós olhamos a promoção de magistradas da primeira instância até a segunda instância, nós vamos descobrir que, para você ser promovida, você precisa ser promovida de entrância para entrância. Inicia-se na entrância inicial, passa-se à entrância intermediária, chega-se à entrância final, chega-se à segunda instância. Maravilha, perfeito. Quem não vai querer ser promovido, não é verdade? Essa é a pergunta. Né? O objetivo sempre é você trilhar a sua carreira na magistratura, chegar ao cargo final. Juízes gozam da garantia da inamovibilidade, uma garantia de independência dos magistrados. Eles só vão ser e elas só vão ser promovidas se assim desejarem ou por interesse público manifestado pela maioria do tribunal, do órgão especial do tribunal. Perfeito, ok. Mas se essa é a regra, basta ser promovido e com o tempo a pessoa vai chegar lá, por que mulheres não chegam? A resposta é muito simples.
Porque as mulheres, sobre quem se impõe o ônus do cuidado da família, do cuidado dos filhos, do cuidado do marido, mesmo num cargo de autoridade, elas ponderam 5, 6, 7 ou 8 vezes se vão mesmo deixar aquela comarca na qual elas já criaram a vida dela em benefício de ir para uma outra comarca e, portanto, podem optar por não serem promovidas. No exercício da sua autonomia, da vontade, elas não são promovidas. E se não são promovidas, não chegam ao cargo, à posição de desembargadoras. Isso a gente não estiver falando do quinto constitucional, né, que vai envolver dialogar, que vai envolver negociar, que vai envolver fazer uma campanha que muitas vezes se dá regada a uísque e charuto, para onde muitas vezes mulheres não são convidadas. Então, essas regras vão fazendo com que, na prática, os homens magistrados carregam suas famílias, e se as famílias não forem, eles se carregam a si mesmos até chegarem ao cargo final na magistratura. As mulheres magistradas, não. E nós sucessivamente, sistematicamente, vamos ver, apesar de hoje a primeira instância ser mais ou menos bem equilibrada entre homens e mulheres, nós não vamos encontrar na segunda instância mulheres em cargos de desembargadoras. Esse é um exemplo de como que uma regra pensada em âmbito geral para sujeitos abstratos que eu presumo que vão tomar decisões tidas como racionais, o que quer que signifique ser racional, ela na prática vai gerar uma desigualdade sistemática, que é o que a gente vai chamar no fim do dia de discriminação, ou nesse caso específico de discriminação indireta. É a percepção de que hoje o fenômeno da exclusão, da negação, da restrição de direitos para diferentes grupos sociais, ele não decorre só de manifestações clássicas da proibição de ingressar nesse espaço, de fazer esse concurso, de entrar nesse cargo. Ele decorre de um sistema mais complexo de regras institucionais que, aplicadas por pessoas bem intencionadas, continuam gerando os mesmos resultados. Uma hierarquização entre homens e mulheres, uma hierarquização entre pessoas negras e pessoas brancas, uma hierarquização entre trabalhadores e pessoas mais afluentes da sociedade, e assim sucessivamente. Essa é a premissa básica. Então, é a partir dessa ideia que a gente tenta trabalhar o direito antidiscriminatório não como meramente uma crítica sociológica ao mundo, não simplesmente para apontar que existe a desigualdade, mas para pensar o que o direito tem a ver, como que o direito pode ser manejado para enfrentar essas realidades. Porque não vai existir uma única resposta para todas as formas de discriminação, não vai existir uma única resposta para todos os espaços em que isso vai acontecer, não vai existir uma única resposta para todos os sujeitos em relação a quem isso vai acontecer, em relação a quem ou contra quem isso vai acontecer. Então, partindo dessa ideia que se estrutura essa disciplina, é que nós começamos a pensar, digamos, dogmaticamente, né, nos sujeitos do direito antidiscriminatório, no objeto do direito antidiscriminatório e nos remédios jurídicos do direito antidiscriminatório. Começando pelos sujeitos. Sujeitos aqui de um lado, quem são os agentes do fenômeno da discriminação e quem são as vítimas ou quem são as pessoas afetadas negativamente, prejudicadas pelo fenômeno da discriminação. E a ideia central aqui é pensar que o direito antidiscriminatório parte da ideia de subordinação social. Ou seja, da ideia de que os sujeitos do direito antidiscriminatório são aquelas pessoas que estão numa relação de subordinação. Não numa relação de subordinação individual, mas social. A ideia de que todas as sociedades são marcadas por desigualdades. É impossível dizer, em abstrato, quais são as desigualdades de cada lugar. Eu mencionei com a doutora Patrícia que mais cedo estava numa aula que é uma aula que envolve Brasil e Índia. Ficam as pessoas do Brasil de um lado do computador, as da Índia do outro lado, nós discutimos. E discutir racismo entre Brasil e Índia é uma conversa de aprendizado, né? Para os indianos, não necessariamente a nossa nomenclatura vai fazer sentido. Para nós, não necessariamente as desigualdades étnico-raciais deles vão fazer sentido. Então, a primeira pergunta é entender quais são as formas de subordinação que existem numa dada sociedade. Subordinação de gênero, que é comum a quase todas as sociedades. Subordinação de raça, subordinação de orientação sexual, que é comum a diversas realidades. Quer dizer, a primeira pergunta, então, é como que eu identifico os chamados grupos vulnerabilizados.
né, que é aquela ideia de minorias, que é um termo que eu não gosto, porque ele é um termo que engana, né, porque ele foi cunhado muito nos Estados Unidos para proteção da população negra americana, que é em torno de 15% a 20%, mas se a gente usa minoria para se referir a pessoas negras no Brasil, fica aquela confusão, né? Não, mas é minoria, mas não é minoria no sentido social. Aí eu tenho que explicar que a minoria no sentido social é muito difícil, fica muito complexo. É melhor pensar na ideia de vulnerabilização social, né? Do grupo vulnerabilizado, que não é intrinsecamente vulnerável, mas é vulnerabilizado. A ideia de que determinados grupos sistematicamente vão, em todos os aspectos da vida, sofrer com uma restrição no acesso a bens sociais, restrição no acesso a direitos políticos, restrição no acesso a direitos civis. E aí, se a gente pensa a partir da ideia de vulnerabilização, fica muito claro como que mulheres são grupos vulnerabilizados, como que pessoas negras são grupos vulnerabilizados, como pessoas LGBTQIA+, são vulnerabilizados e como mulheres negras LGBTQIA+, são grupos vulnerabilizados. Porque em qualquer recorte, seja no recorte do trabalho, seja no recorte da política, no acesso à saúde, à educação, ao que quer que seja, esses grupos vão ter índices, vão demonstrar índices de não acesso a direitos em comparação com os outros grupos tidos como universais, mas que na verdade não são universais. São os agentes que produzem o direito que nós estamos respeitando. Então, o primeiro ponto central aqui é que essa visão antidiscriminatória do direito, ela traz para o centro da nossa discussão não mais o sujeito abstrato, que se pauta com base numa autonomia da vontade, que talvez seja apenas uma ficção jurídica, mas traz para o centro da nossa discussão a pergunta: e os excluídos? A pergunta central dessa visão antidiscriminatória é: como que essa norma afeta negativamente mulheres? Como essa norma afeta negativamente pessoas negras? Como que essa norma afeta negativamente pessoas LGBTQIA+. Às vezes a resposta é de jeito nenhum. Às vezes a resposta não afeta. A gente olha para uma norma, pensa como que afeta a mulher, não afeta. Talvez a resposta seja que não afeta. Mas nós não fizemos essa pergunta historicamente. Então, adotar uma visão antidiscriminatória é pensar com o olhar desses grupos excluídos para analisar quais são as barreiras que o direito eventualmente traz que impedem que eles acessem determinados espaços. E é assim que a gente descobre como que uma regra sobre antiguidade afeta negativamente mulheres. Quando me contaram que queriam revisar os critérios de promoção de magistrados também com base na antiguidade, teste foi. Eu ia falar, professor de direito constitucional, claramente não muito bom com tecnologia, mas quando me contaram que queriam revisar essa norma, eu falei, bem, estranho. O que tem a ver a antiguidade com a questão de gênero? Mas é quando você faz essa pergunta que você descobre. É quando se faz a pergunta e quando se ouve as pessoas afetadas que se descobre como que essas normas efetivamente geram discriminação. O que nos leva para uma pergunta central. Porque, ok, entendo então que esse é um direito que vai buscar olhar para o grupo vulnerabilizado, para evitar que ele seja discriminado. Mas o que significa ser discriminado? Qual é o objeto do direito antidiscriminatório? Porque, afinal de contas, a vida é feita de perdas. Nós perdemos na vida. Nós escolhemos seguir para um canto e não para o outro. E, eventualmente, deixamos de ganhar alguma coisa. Quer dizer, a existência de desigualdades, de diferenças entre as pessoas, ela é parte da vida. Quando que isso se torna relevante para o direito? Essa é a pergunta. Quer dizer, eventualmente eu tenho um amigo que cursou a mesma faculdade que eu, que pegou as mesmas disciplinas que eu, e ele está num ponto da vida, eu estou num outro ponto da vida, um está melhor que o outro. Isso é discriminação? Ou eu tenho uma amiga que cursou a mesma faculdade que eu, está num ponto eventualmente pior do que eu. Será que é só por causa de gênero? Então, a pergunta é, quando que uma desigualdade ela é relevante para o direito? Quando que eu tenho que tomar as pessoas simplesmente como pessoas autônomas que tomam decisões eventualmente boas ou eventualmente ruins? E aí o sentido de discriminação jurídico, ele precisa ser um sentido forte. No sentido de olhar para a discriminação não como qualquer espécie de desigualdade entre pessoas, mas pensar a discriminação como um conceito jurídico abrangente.
semelhante, por exemplo, ao estado de coisas inconstitucional, aqueles conceitos jurídicos que tentam dar conta não de uma realidade individual de algumas pessoas, mas de uma realidade sistêmica, ou uma realidade estrutural, ou uma realidade socioeconômica e política difusa. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a discriminação que importa para essa visão antidiscriminatória não é, em primeiro lugar, qualquer diferenciação que o direito faz, né? Paga mais imposto de renda quem ganha mais, paga menos quem ganha menos. Isso não é discriminação, isso é simplesmente classificação jurídica. A discriminação que importa para o direito é aquela desigualdade no acesso a direitos que decorre ou que é marcada pelo acesso diferenciado a determinados grupos em detrimento de outros. Então, discriminação só importa para o direito quando a gente está falando de uma desigualdade que é enraizada numa realidade socioeconômica e política. Discriminação em sentido forte, então, é aquela hipótese em que regras jurídicas, práticas ou realidades sociais, ou a ausência delas, geram uma desigualdade de acesso a bens e direitos de determinadas pessoas ou grupos pelo fato de pertencerem a determinados grupos sociais. Ou seja, eu não tenho acesso em igualdade de condições ou oportunidades a determinados direitos por integrar um grupo racial vulnerabilizado, ou por integrar um grupo sexual vulnerabilizado, etc. Essa é a discriminação que importa. Mas no direito nós precisamos de palavras, de conceitos, para dar textura, para dar concretude para o nosso instrumento do dia a dia. Simplesmente falar que existe a discriminação não nos dá clareza sobre de que forma essa discriminação vai se manifestar. E é por isso que nós criamos, para a tragédia da vida dos estudiosos do direito, as famosas classificações. Né? Tem que ter uma classificação, porque sem classificação a gente não consegue, a gente precisa aprender a classificação quanto ao objeto, quanto aos sujeitos, etc, etc, etc. Eu costumo começar dizendo, tenho alunos meus aqui, sabem que eu digo isso, que classificações se classificam em duas, as úteis e as inúteis. Né? Uma boa parte das que nós usamos são inúteis. Eu quero trazer aqui alguns conceitos que eu considero que são conceitos úteis. Né? Porque se nós reconhecemos que existe algo juridicamente relevante, que é a restrição e exclusão de direitos contra grupos sociais vulnerabilizados, nós precisamos entender como que essas discriminações se dão. E essas discriminações podem se dar de múltiplas formas. Primeiro, e mais tradicionalmente, nós pensamos que a discriminação ela é intencional. Ela é aquilo que eu faço porque eu quero negar direitos a determinadas pessoas. Eram assim as leis de Jim Crow dos Estados Unidos, eram assim as leis antissemitas da Alemanha nazista, são assim as leis que ainda existem em diferentes países que expressamente querem institucionalizar a hierarquia social entre as pessoas. São assim as leis de países discriminatórios, como, por exemplo, o Brasil, que proíbe, lá no Código Civil, artigo 1728, salvo engano, mas eu posso estar enganado, proíbe a viúva de casar pelo prazo de 10 meses após o falecimento do marido, mas não proíbe o viúvo de casar 10 meses após o falecimento do marido. Alguém me diz, não, mas é porque é para ter certeza da paternidade de eventual filho que venha a nascer. Primeiro, 10 meses. Então, realmente, essa criança vai ser muito bem desenvolvida. Em segundo lugar, nós vivemos uma sociedade em que nós conseguimos descobrir a paternidade com alguma tranquilidade, com alguma competência científica. Então, na verdade, o que existe é uma norma que restringe a autonomia de mulheres, e está lá válida no Código Civil, restringe a autonomia de mulheres. Por conta de quê? Para proteger o quê? Para proteger uma certa subordinação social da mulher. É uma visão de respeitabilidade, que viúva é essa que se casa com menos de 10 meses do falecimento do seu marido. O homem não está impedido, esse impedimento não se aplica ao homem, mas se aplica à mulher. Então, por vezes, o direito traz essas hipóteses de discriminação que é intencional, eventualmente. Se a gente pensar que o Código Civil de 2002 começa a ser gestado nos anos 60, a gente poderia imaginar que, eventualmente, se quis efetivamente traduzir no direito esses estereótipos sociais. Ou que uma pessoa que publica, que contrata pessoas brancas para os seus cargos, que ela quer efetivamente discriminar e produzir aquele resultado.
Mas nós reconhecemos cada vez mais que nem toda discriminação é intencional. Existe discriminação não intencional, porque intencionalidade envolve a projeção subjetiva do resultado pelo agente. Ou seja, eu quero que o resultado seja não contratar pessoas negras. Isso é intencionalidade. Mas, por vezes, a pessoa não quer que o resultado seja esse. A pessoa está de boa fé, né, efetivamente, analisando objetivamente quais são, para usar o mesmo exemplo, os critérios de promoção por antiguidade. Eu não tenho nada contra mulheres. Sou até filho de uma, sabe? Aquela ideia de que eu não quero produzir a discriminação, mas às vezes eu ainda assim a produzo. Né? E por muito tempo se pensou que, não havendo intencionalidade, não haveria o que o direito fazer. A desigualdade seria um resultado fora do direito. É uma tristeza da vida. Nós vamos resolver isso com educação, ensinando as pessoas que é errado discriminar, e um dia chegaremos num ponto ótimo da história, em que todo mundo vai entender que somos todos iguais e seremos felizes. Né? Mas para o direito isso não é suficiente. Para a Constituição isso não é suficiente. O artigo 3º, inciso 4º da Constituição, não é suficiente não querer discriminar. E aí nós começamos a reconhecer que intencionalidade vai importar em algumas situações muito específicas. Né? Intencionalidade vai importar se eu estiver diante de um crime, em que dolo importa. Intencionalidade vai importar, eventualmente, se eu quiser buscar alguma responsabilidade civil por algum dano moral gerado, porque aí, eventualmente, eu preciso de dolo ou algum tipo de culpa. Mas intencionalidade não vai ser relevante para eu buscar mecanismos para enfrentar as desigualdades que alguma regra, que alguma lei, que algo gerou. Né? Eu uso como exemplo, eu vi recentemente uma casa de um cantor famoso, um cantor sertanejo famoso, postaram a casa dele, é uma casa num estilo greco-goiano, né? Que é uma coisa assim, aquelas colunas romanas, né? Mais em Goiânia. E cheia de escadas, assim, eu olhei para aquilo e pensei, gente, que tragédia. Não a tragédia estética, porque isso é subjetivo. Mas eu pensei, esse homem e o arquiteto que desenhou essa casa, eles não conhecem uma pessoa com deficiência. Né? Não conhecem um cadeirante, conhecem uma pessoa que tenha qualquer tipo de limitação locomotiva. Que é impossível acessar, a não ser que seja carregada. Significa que esse cantor odeia pessoas com deficiência? Quis impedir que elas entrassem na casa dele? Ou que o arquiteto? Não significa. Mas isso não é uma explicação suficiente para o direito para que nada seja feito. Talvez na casa dele possamos pensar o que exatamente o direito poderia fazer, mas vamos pensar que isso seja, que fosse no lugar de uma casa, fosse público. Né? Não, mas eu não quis, mas alguma coisa precisa ser feita. E aí nós saímos da ideia de intencionalidade como algo que é só marginalmente relevante para fins, por exemplo, de responsabilização civil e penal. E aí sim nós passamos a precisar pensar a discriminação com uma outra chave. Né? Então, com 1 hora já que eu estou falando, não é possível. Serei breve. É aquela coisa assim. Eu não falei que seria breve, então não estou violando nada. Mas com agora 20 minutos que eu estou falando, eu efetivamente chego no título deste livro, que é a ideia de que a discriminação, ela não só se projeta de maneira, ou melhor, que para além da intencionalidade, nós podemos pensar a discriminação pelos modos em que ela se projeta. Seja pelo modo direto, seja pelo modo indireto. A discriminação direta é aquela hipótese, né, em que expressamente uma lei, um ato normativo, uma prática, se vale de um critério associado a um grupo social vulnerabilizado para assegurar ou restringir direitos. Então eu digo que eu contratarei com base em sexo, asseguro direitos em geral para homens, em alguns casos pode ser para mulheres e ainda assim ser discriminatório, ou nego acesso para mulheres. Né? Farei algo com base em raça, farei algo com base em orientação sexual. Sempre que isso levar a uma subordinação daquele grupo vulnerabilizado, eu vou estar diante de uma hipótese de discriminação que é absolutamente proibida pelo ordenamento constitucional. Ninguém cogita que eu possa publicar uma vaga de emprego, criar uma lei que restringe o acesso a algum lugar para um grupo que já
está no topo de uma cadeia hierárquica. Isso é inconstitucional, é muito fácil de visualizar, eu vou lá e declaro a inconstitucionalidade e responsabilizo se for o caso de responsabilizar por alguma razão. O problema está nessa segunda forma de discriminação, que é a discriminação indireta, que é essa situação que eu narrei para vocês no exemplo da promoção por antiguidade, em que regras jurídicas neutras não no sentido de que elas verdadeiramente sejam neutras, mas porque elas não usam nenhum elemento que me permita crer que eu estou falando daquele grupo vulnerabilizado, regras jurídicas aparentemente neutras geram um impacto desproporcional ou uma desvantagem em relação a um indivíduo que pertence a um grupo social vulnerabilizado. 2 exemplos. Um já conhecido, o Supremo Tribunal Federal equacionou essa questão recentemente. Existia uma regra, provavelmente inscrita em algum ato normativo secundário, de que nos documentos de identidade as pessoas deveriam deixar de usar qualquer tipo de acessório. O objetivo é muito evidente, é assegurar que aquela foto me permita identificar aquela pessoa. Problema: uma série de pessoas que praticam uma série de religiões marginalizadas, inclusive, elas, por imperativo religioso, podem precisar utilizar algum tipo de adereço, né, um chapéu, um turbante, o que quer que seja, que elas não podem tirar porque o imperativo religioso delas assim impõe. Quer dizer, a norma é neutra, o objetivo é legítimo. Eu quero simplesmente garantir a identificação. Mas ao aplicar essa norma aparentemente neutra, eu violo profundamente algo que é muito caro a um ser humano, né? Eu, não sendo religioso, ainda assim entendo que a ideia de violar um imperativo religioso, ela é profundamente dura para uma pessoa. O Estado precisa conseguir lidar com isso, criando mecanismos alternativos, de que eu vou falar mais adiante. Então, um exemplo de uma regra aparentemente neutra que gera impactos desproporcionais. A promoção por antiguidade é um outro exemplo de regra aparentemente neutra que gera impactos desproporcionais. Existe uma outra regra aparentemente neutra que gera impactos desproporcionais também, que é a regra que diz que para eu acessar a universidade, que para eu me tornar promotor de justiça, que para eu me tornar defensor público, eu preciso ser aprovado em um concurso público. Essa é uma norma absolutamente republicana, né? O imperativo, o princípio do concurso público, que na verdade é uma regra do concurso público, é o mais republicano meio de seleção, né, de agentes públicos que nós podemos imaginar. É uma forma de assegurar ou de afastar subjetividades na seleção de autoridades e de pessoas que vão ocupar cargos públicos. Mas na prática, se eu olho para o resultado disso, se eu olhar para o FRJ, para o UERJ, para a Unirio, 20 anos atrás, eu descobriria que a consequência, o resultado de um processo seletivo baseado em um teste standard, né, um teste padrão, ele gerou sistematicamente como resultado que a universidade pública contasse com um percentual, às vezes, que não chegava a 5% de pessoas negras. Se eu olhar para a composição da magistratura, da defensoria, do Ministério Público, nós vamos descobrir que o acesso de pessoas negras, aliás, mesmo depois do estabelecimento das cotas, ele é absolutamente ínfimo. A presença dessas pessoas é absolutamente ínfima. Mas existe um objetivo com isso, um objetivo legítimo com isso, que é selecionar pessoas capacitadas, pessoas que tenham conhecimento jurídico, pessoas que não sejam também filhos, primos, parentes de alguém e só foram selecionadas por isso. Mas ainda assim a gente está diante de uma realidade que desiguala, de uma realidade que sistematicamente, por motivos que também não estão plenamente claros, porque não é só a falta de acesso ao ensino superior, tem outros motivos que vão gerar esse resultado, mas que perpetuam a seguinte realidade: a realidade de que quem julga, a realidade de que quem fiscaliza, a realidade de que quem defende não tem qualquer tipo de proximidade, reflexo, conhecimento, entendimento da realidade de quem é o destinatário da jurisdição, né? Então, eu tenho uma situação em que, tanto no acesso a esses espaços, quanto na prestação dos serviços que esses espaços vão gerar, né, aquelas pessoas negras, para usar esse exemplo, elas vão ter restringidos os seus direitos fundamentais. Mas veja bem,
há ótimos juízes, há ótimos promotores, procuradores, há ótimos defensores públicos. Sim, há. Óbvio que há. É evidente que há. Mas o ponto não é esse. O ponto é como que nós conseguimos normalizar, como uma consequência natural da vida, que existam espaços tão fechados sem que uma única palavra seja dita sobre a proibição ou permissão de se ingressar nesses espaços de acordo com raça. Essa é a pergunta, então. Então, a discriminação indireta, ela está presente em múltiplos espaços, de múltiplas formas, sempre que a gente está diante dessa restrição e exclusão de direitos com base ou contra grupos vulneráveis. Mas é evidente que as soluções para esse cenário são muito complexas ou diversas. Não é a mesma solução que eu vou dar para a realidade de uma pessoa que precisa usar um turbante, a solução que eu vou dar para um processo seletivo, seja para o ensino superior, seja para um cargo público, seja onde for. As soluções são muito diferentes e vão exigir do direito uma criação mais sofisticada de instrumentos. E, em geral, então, saindo um pouco da análise dos sujeitos à discriminação, ultrapassando um pouco a análise do objeto da discriminação, a pergunta é: o que eu faço? Porque nós reconhecemos, eu não me engano que qualquer pessoa que esteja aqui não compartilhe da ideia de que nós estamos diante de um problema. Eu tenho certeza de que quem veio aqui porque, no mínimo, acho que quem sabe talvez tenha um problema, mas eu tenho certeza que quem veio aqui é porque sabe que existem problemas envolvendo a discriminação. Mas a pergunta que eu sempre ouço é: e aí? Existe a desigualdade, o que eu faço? Existe o racismo, o que eu faço? Existe o sexismo, o que eu faço? E para além das condutas individuais, que são importantes, existem, obviamente, alguns remédios que o direito antidiscriminatório criou ao longo do tempo e que vão nos dar algumas pistas de possibilidade de transformação. O primeiro ponto é que o direito ele não tem pretensão de revolução social, certo? Ninguém, quer dizer, talvez alguém aqui seja revolucionário, mas eu não imagino que seja isso, e ainda que seja, vai sê-lo fora do direito, não vai ser dentro do direito. O direito, ele presume o funcionamento do ordenamento jurídico. Então, o direito ele é limitado na sua capacidade de subverter completamente a ordem dada das coisas. Mas o direito tem, se ele deixar de ser pensado como um instrumento simplesmente de aplicação e reprodução do que já existiu, ele tem uma capacidade de influenciar estrategicamente ou pontualmente algumas situações de subordinação, eventualmente com efeito multiplicador. Vou dar um exemplo. Se eu crio um direito de alguma forma que assegure que uma pessoa negra consiga chegar na universidade, eu não mudei o mundo, porque vai ser numa universidade pública, são poucas as universidades públicas, é só uma pessoa, mas é uma pessoa que eventualmente vai se tornar, digamos, um médico e que vai cuidar eventualmente de uma criança negra que vai pensar: eu posso ser médico, e vai, etc, etc, etc. Então, o direito, ainda que ele não possa transformar, ele pode eventualmente combater estrategicamente e responder a todas essas formas de discriminação. De que maneira? Quais são os elementos ou os remédios próprios dessa visão antidiscriminatória do direito? É claro que existem remédios tradicionais. Se alguém for racista no sentido dos crimes de racismo, existe um remédio penal para isso, a responsabilidade penal vai se aplicar. É evidente que se alguém praticar um dano coletivo em razão de discriminação ou individual, vai ter o remédio geral da responsabilidade civil para ser aplicado. Mas, e é importante ter isso em mente, às vezes mesmo os remédios tradicionais, eles vão encontrar resistência no pensamento jurídico tradicional. No ano passado, eu estou me perdendo um pouco nas datas, porque as coisas estão acontecendo muito rápido, mas, se não me engano, no ano passado, ocorreu em Brasília, ocorreu a primeira jornada da equidade racial. Senhoras e senhores conhecem, o Conselho da Justiça Federal ele organiza jornadas de direito civil, jornadas de direito processual, dos quais saem enunciados que, apesar de não terem força vinculante, têm uma força persuasiva muito relevante, facilitam a nossa vida, os enunciados das jornadas. E aconteceu uma primeira jornada voltada a tratar de questão de racismo e desigualdade racial. E foram discutidos os enunciados. Enunciado 1. O racismo é ruim. Aprovado. Todos concordaram que o racismo era ruim. Enunciado 2. Pessoas quilombolas devem ser respeitadas nos seus direitos. Aprovado. As pessoas concordaram que pessoas quilombolas. Enunciado número tal. Alguém propôs o seguinte enunciado.
Nas hipóteses de discriminação indireta, o agente da discriminação responde objetivamente na forma do artigo 927 do Código Civil. Não vou dar spoiler ainda. Porque alguém pode estar assim, pera, 927, deixa eu lembrar aqui então, só para a gente mapear. Diz o 927, diz a doutrina civilista, que o 927 ele cria uma exceção à responsabilidade civil subjetiva. Como regra, a responsabilidade civil depende de uma conduta ilícita, de nexo causal e de culpa. E de dano, evidentemente. Mas em algumas hipóteses é possível responsabilizar objetivamente o agente. Em uma dessas hipóteses, a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva vai dizer que, com base na teoria do risco, aquele que desenvolve uma atividade que atrai um risco de dano responde independentemente de culpa. Ou seja, independentemente de intenção, que eu disse que talvez não fosse tão relevante para o direito antidiscriminatório. Pois bem, discriminação indireta é aquela que é causada pelos impactos com ou sem intenção. Artigo 927, quem desenvolve uma atividade com risco de dano responde objetivamente. Se eu sou um grande empregador e eu tenho um processo de contratação de pessoas, que eu acho que é o exemplo mais claro, eu contrato pessoas e sistematicamente eu não contrato pessoas negras, eu estou assumindo um risco. Pela natureza da minha atividade, eu assumo um risco, e aliás, eu vejo o risco concretizado, de produzir discriminação em razão de processos inadequados de contratação. Eu exijo inglês fluente, mas a pessoa quando entra não precisa falar nada em inglês, mas eu exijo inglês fluente porque eu acho bacana o inglês. Se eu desenvolvo uma atividade numa prestação de serviço, né, e eu sistematicamente excluo ou prejudico mulheres, é pegar o Caio Mário, né, da Silva Pereira e aplicar. Não é verdade? Então, o caso é claro. Então, dogmaticamente falando, os casos de discriminação indireta são casos que atrairiam o artigo 927. Não, mas veja bem. Alguém levantou. Veja bem. Não é assim. Se nós aprovarmos uma coisa dessa, disseram, nós vamos cair em descrédito. Porque isso aqui é um espaço sério de discussão do direito. Nós não podemos subverter a teoria dogmática, porque a ministra Nancy Andrighi disse que a teoria do risco é assim, assim, assado. As pessoas nunca presumem que nós lemos a ministra Nancy Andrighi, né? Então, obviamente, respondemos. Não, aqui está, eu tenho aqui, tirei o acordo, tem aqui o acordo. Diz o acordo, a teoria do risco é a teoria do risco previsto, etc, etc, etc. Final das contas, o enunciado foi aprovado. Tiraram uma palavra, outra palavra e tal, mas ficou ali o enunciado aprovado. Mas apesar de aprovado, então o resultado foi positivo, mas se encontrou uma resistência que é uma resistência do pensamento jurídico. Nós conseguimos com muita clareza concordar que as desigualdades são ruins, mas transformar em dogmática é muito mais difícil, porque envolve exige que nós nos desapeguemos de um direito romano que nem os romanos aplicavam, porque a verdade do direito romano eu vou ter um monte de crítica à responsabilidade civil, crítica ao direito romano, os romanos não aplicavam exatamente aquele direito, mas enfim, quer dizer, exige que nós reformulemos aquilo que nós tomamos como teorias imutáveis, mas que foram criadas por uma razão. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Código Napoleônico, que criou a igualdade entre os filhos como forma de repartir o patrimônio e enfraquecer a força, né, dos donos de terra. Assim. Essa é a razão da igualdade dos filhos na sucessão. Não é nenhuma outra razão. Até então, o primeiro filho recebia tudo, o segundo filho era padre, o terceiro filho ia para o exército, o que quer que fosse. Pois bem, então, quando nós pensamos em remédios antidiscriminatórios, nós precisamos também enfrentar os remédios clássicos para demonstrar como que o direito penal, o direito civil, ele às vezes não é manejado para responder à discriminação, é só olhar o esvaziamento do crime de racismo, a dificuldade que existe para se obter, mesmo diante de provas robustas, qualquer tipo de responsabilização penal, é só olhar a dificuldade de obter responsabilização no âmbito civil por conta de danos coletivos causados por discriminação, mas o direito antidiscriminatório vai trazer também mecanismos específicos, muitos deles que dialogam com a tutela coletiva, que eventualmente envolvem aspecto individual e que eventualmente envolvem políticas públicas. E eu vou destacar, evidentemente, dois deles. O primeiro resolve, entre aspas, o problema da pessoa que precisa usar um hijab, né, ou algum tipo de cobertura na cabeça para tirar sua foto. A ideia é basicamente a seguinte:
existe um dever geral do poder público e das pessoas de não discriminarem. De onde que eu tirei isso? Da teoria geral dos direitos fundamentais. Se existe um direito fundamental à igualdade, o direito fundamental gera eficácia horizontal, de modo que todo mundo tem o dever de respeitar aquele direito, você não pode discriminar ninguém. O dever de não discriminar, ou do dever de não discriminar, decorre também um dever do que os canadenses chamaram, e hoje a Convenção Interamericana contra o Racismo também trata expressamente disso, a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência também, de um dever de acomodação razoável. A ideia de que, havendo a possibilidade de eu acomodar as necessidades específicas de certos grupos sociais, eu devo acomodá-la para evitar a discriminação. É uma ideia de que o combate à discriminação exige uma certa solidariedade social. É certo que as pessoas devem ser identificáveis nos seus documentos, mas não vai gerar nenhum problema adicional relevante que eu encontre algum mecanismo pelo qual eu consiga buscar a identificação de uma pessoa sem violar a sua religiosidade. A acomodação é razoável porque se a pessoa que, por imperativo religioso, precisar cobrir todo o rosto e eu não conseguir ver nada, talvez eu precise também dela algum tipo de encontro no meio do caminho. Quer dizer, eu também posso precisar de algum tipo de concessão. Mas a ideia é de que muitas das exigências que nós fazemos são absolutamente irrelevantes. Não pode entrar... essa história mais antiga, né, sobre as regras de vestuário no Tribunal de Justiça, que muitas vezes implicavam impedir o ingresso de uma mulher em situação de violência doméstica no Tribunal de Justiça, porque ela estava de camisola. Hoje em dia isso já está equacionado, mas veja, qual é o objetivo dessa regra? Por que essa regra vai se aplicar nessas situações? Então, em primeiro lugar, esse direito à acomodação razoável, o direito à adaptação razoável, é um direito surgido dessa ideia de que grupos sociais podem ter especificidades que têm que ser reconhecidas e protegidas. Isso não resolve o problema do vestibular, porque não existe uma especificidade de pessoas negras que deve ser acolhida no âmbito do vestibular ou de um concurso público, que eu possa simplesmente adequar. Existem outras especificidades que podem ser acolhidas no âmbito de um concurso público. Uma pessoa que seja, por exemplo, adventista do sétimo dia e que não possa realizar nenhuma atividade entre o pôr do sol de sexta-feira e o pôr do sol de sábado, ela pode eventualmente ser acomodada para realizar o concurso em outro horário, como é a prática hoje em dia. Mas em relação às desigualdades socioeconômicas de pessoas negras que impedem um bom resultado, um resultado compatível com as demais pessoas em concurso, isso não resolve. O que resolve, então? Nesse caso, o que resolve, ou pelo menos uma proposta, que é a proposta que nós adotamos no Brasil, é a ideia das medidas especiais ou das políticas afirmativas. Nós conhecemos como as políticas de cotas, mas poderiam ser outras, né? Políticas que vão buscar, de alguma forma, impulsionar determinados grupos sem alterar as regras gerais. Porque eu poderia alterar as regras gerais. Seria possível alterar as formas pelas quais eu seleciono alguém numa universidade, né? Na Argentina, né, não existe vestibular, a rigor. Né? Em alguns países, você simplesmente ingressa na universidade, o primeiro ano é terrível, algumas pessoas ficam, algumas pessoas saem, mas todo mundo entrou e tentou a sua oportunidade. Sem alterar a regra geral, eu posso criar determinadas exceções como forma de combater essas discriminações. Mas outras ações afirmativas são possíveis. Quer dizer, é possível pensar, para além de simplesmente reservar vagas, é possível pensar em gerar espaços específicos ou mecanismos específicos de seleção voltados para grupos sociais marginalizados. Eu posso pensar na forma específica de marginalização social de certos grupos para atender o acesso a eles a determinados espaços. Então, a ideia de políticas afirmativas é tomar aquela classificação que, em geral, faz com que as pessoas percam direitos, ser mulher, ser uma pessoa trans, ser uma pessoa negra, e reverter aquele sinal negativo em um sinal positivo. Não é discriminação positiva, porque discriminação positiva é um conceito jurídico que não existe. Né? Diz lá a Convenção Interamericana contra o Racismo que políticas afirmativas e medidas políticas especiais e medidas afirmativas, elas não configuram discriminação. Então, se não é discriminação, é outra coisa. Né? Assim como o remédio não é a doença positiva, né? A política afirmativa não é discriminação positiva, ela é só o remédio, ela é a política afirmativa. Mas, para além disso, reservar vagas, fazer uma acomodação razoável, muitas vezes não vai ser suficiente para endereçar de maneira adequada a discriminação. O exemplo disso, por exemplo, é quando
eu crio as reservas, mas as vagas não são preenchidas. Então, para além de pensar políticas afirmativas e para além de pensar o direito à acomodação razoável, o direito antidiscriminatório tem reconhecido que, se nada disso dá certo, não está encerrado a análise do problema. É necessário pensar também no dever de implementação de políticas públicas ou privadas, se for o caso de uma discriminação no âmbito privado. Quer dizer, se você fez uma política afirmativa num banco para contratar pessoas negras, você acomodou a necessidade de pessoas de religiosidade de matriz africana, mas ainda assim você continua sistematicamente sem pessoas negras, é preciso exigir uma demonstração de um compromisso efetivo com tentar mudar esse quadro. Algumas empresas, por exemplo, têm feito aqueles programas de trainee específicos para pessoas negras, que aí vão entregar para essas pessoas alguns cursos que em geral aos quais elas não têm acesso, assim assegurando que elas vão ter as condições para competir no mercado de trabalho. Mas para além disso, eu posso pensar dentro de uma instituição em que eu não consigo aprovar pessoas negras ou não vejo elas aprovadas. Primeiro, qual é o conteúdo que eu estou cobrando nos concursos? Eu posso incluir outras matérias que sejam relevantes para essa profissão e que eventualmente vão chamar essas pessoas. Segundo, eu tenho incentivado que as pessoas busquem essa instituição. Tem pessoas que não buscam certas instituições porque entendem que não pertencem a essas instituições. Terceiro, eu tenho mecanismos de diálogo com a sociedade de forma a impulsionar até a formação, né, para ingressar nessas instituições. Então, para além de reservar vaga, para além de acomodar a diferença ou as especificidades, existe um campo de criatividade do direito. É isso, doutor, que eu tento incentivar nessas aulas de design institucional. A ideia de que o direito ele existe para o exercício da criatividade. A graça, não tem nenhuma alegria no problema da discriminação, mas o interesse acadêmico no direito antidiscriminatório ele vem do fato de que, em algum grau, é terra arrasada. Porque a nossa história é a história de não fazer nada com relação à discriminação. Então, existe um espaço de criatividade enorme para nós pensarmos, para além desses mecanismos já dados, novos mecanismos e medidas que vão endereçar problemas, questões de saúde, questões de educação, questões de trabalho, questões de gozo e acesso a direitos fundamentais. É no momento, então, que nós deslocamos para o centro do direito os grupos vulnerabilizados, identificamos as formas pelas quais eles e elas são discriminados na sociedade e identificamos quais são os melhores ou mais adequados remédios para buscar superar isso imediatamente quando possível, ou em um prazo que não pode ser o longo prazo, porque o longo prazo estaremos todos mortos, né? Mas num prazo adequado, né, que vá gerar a organização e destinação de recursos humanos e de capital, uma vez que eu consigo dialogar pessoas, dialogar esses fenômenos e dialogar esses remédios, aí sim nós conseguimos encontrar uma resposta para o que fazer. O que fazer é a ação. A Constituição ela não admite a ideia de que a sociedade é desigual e, portanto, quem sabe um dia, pela graça divina, ela deixará de ser. A Constituição ela impõe uma ação de agentes públicos e privados para promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. Então é usando esse arsenal teórico, aplicado não só aos estudiosos do direito antidiscriminatório, porque tem 7, aplicado sim aos estudiosos do direito civil, do direito penal, do direito administrativo, que em vários institutos vai tratar de maneira diferenciada, por exemplo, a propriedade de quem tem acesso à propriedade e a posse de quem só tem posse, se a gente pensar, por exemplo, nas desapropriações em favelas, né, ou em áreas periféricas. Então, é olhando para essas áreas, com esses olhares, que nós eventualmente vamos conseguir gerar essa efetivação de uma promessa emancipatória ainda não cumprida, mas não pela falta de instrumentos para cumpri-la. Eu peço desculpas por ter transformado, né, um café literário num café de dogmática jurídica, mas eu fico muito feliz de ver a presença de tantas pessoas queridas, pessoas que são inspiração, que são amigos, que são alunos. Mais uma vez, doutora Patrícia, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente refletir um pouco mais. Obrigado. Muito obrigada. Eu, assim, fiquei pensando o tempo todo, poxa, eu queria tanto ser aluna dele de novo, não é? Por várias vezes passou isso assim pela minha cabeça, porque o mundo do direito não é um mundo fácil. Acho que é importante também a gente
Desculpa, Tiago, estou de costas aqui para você. Eu acho importante também a gente trazer, a gente tem estudantes aqui, tem colegas, mas também tem estudantes. Muitas vezes o mundo jurídico ele é pesado, ele é frustrante, mas ele também é muito bonito. E é isso que você traz. Eu acho que a palestra de hoje, né, o bate-papo de hoje, é justamente nos convocar para dar vida ao direito, porque a gente consegue fazer isso, não é? Com muito trabalho, com muito estudo, com muita força de vontade, mas é fazer o direito se tornar vivo, não é? Eu acho isso muito importante para também aos estudantes que estão iniciando aí na sua vida acadêmica, pensar isso, nunca deixar o peso das normas jurídicas também nos engessar e nos imobilizar, porque existe sempre um caminho, né? Eu trabalhei durante um tempo na assessoria de atribuição originária civil, né? Simone aqui, querida colega que ficou comigo lá, e lá a gente volta e meia se defrontava com muitas questões um pouco parecidas com essa que você traz, né? Ao fazer a análise sobre a inconstitucionalidade de uma lei. É um trabalho difícil, um trabalho artesanal. Cada demanda que chega é uma construção nova, e é isso, é o tempo todo analisando a proporcionalidade, invocando todos aqueles, né, a Constituição, e para a gente poder chegar numa análise e entregar um produto final. Eu acho também muito importante a sua fala, porque todos nós precisamos de exemplos hoje em dia. Não é? A gente tem muito Instagram e coisas ali. A gente tem muita informação que chega para a gente, não é? E eu acho que ter um exemplo como o seu, de alguém que acredita que é possível mudar, acredita que é possível transformar, eu acho que isso assim, é importantíssimo, seja a gente estudante, seja promotor de justiça, seja procurador de justiça, independente de onde a gente esteja. Volte mais vezes, por favor, porque eu acho que a gente não esgotou o tema. Fiquei curiosa em saber mais, não é? As outras propostas. Assim, te agradeço muito. Vou passar a palavra também aqui para o Tiago, depois Joper também, se quiser trazer alguma reflexão, mas queria te agradecer muito, tá? Professor Wallace, durante a sua fala, a gente conseguiu lembrar de várias decisões importantes do STF, né? Então a gente aproveita para falar para os alunos que estão aqui que nós temos excelentes decisões judiciais do STF. Quem tiver a oportunidade de pegar alguns acórdãos nessa temática antidiscriminatória, a questão da criminalização da homofobia, a imprescritibilidade da injúria racial, a validação de artigos exatamente do Estatuto da Pessoa com Deficiência, vários temas tratados pelo professor Wallace. Certamente ele pegou esses fundamentos do STF e colocou brilhantemente aqui na sua fala, e isso veio à tona. O que eu acho que uma das facetas de utilidade da sua fala aqui hoje é na questão das cotas, né? O STF também tem decisões importantes sobre a questão de cotas, inclusive no concurso da Polícia Militar recentemente aqui no estado do Rio de Janeiro, sobre questão de gênero, estabeleceu que aquele percentual que foi colocado no edital, na verdade, deveria ser um percentual mínimo. Então, mais uma decisão reforçando essa questão antidiscriminatória. E nós temos essas leis de cotas que já foram validadas a sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, são exigidas, são colocadas nos editais, mas, sobretudo, para os concursos com o status de membro do Ministério Público, do Judiciário, da Defensoria Pública, muitas vezes elas não têm efetividade, né? Seja pelo conteúdo programático, seja pela nota de corte, que muitas vezes não é diferenciada. Então, a gente tem que pensar também em nossas políticas institucionais, né, desses órgãos de agentes políticos e tudo mais, como que a gente pode fazer o nosso dever de casa também para a gente dar efetividade a essas decisões. Então, apesar de toda essa problemática, sobretudo para os alunos, a gente não pode deixar de registrar o avanço. O Congresso Nacional muitas vezes tem dificuldade de aprovar certas leis, ainda que haja um mandamento constitucional nesse sentido, explícito, não apenas implícito. Aí vem o STF dar a decisão. Então, nos últimos anos, houve grandes avanços, seja pelos tratados e convenções internacionais de que o Brasil o Estado brasileiro é signatário, seja pelas decisões internacionais e também pelas decisões do Supremo Tribunal Federal. E cabe a nós aqui no nosso dia a dia prosseguir com esse trabalho, com trabalho de formiguinha, em cada promotoria, em cada órgão administrativo, tentar colocar essa pauta no nosso dia a dia. Muito obrigado.
Deixa eu só falar uma coisinha antes de te passar a palavra. Eu acho importantíssimo também esse nosso encontro hoje aqui, e falo também aqui para os estudantes, porque assim, associando um pouco a minha história, não é? Já tenho alguns anos de formada, eu tive o privilégio de ser aluna do Gustavo Tepedino. E, na época, onde havia uma dicotomia muito grande entre o público e o privado, não é? Ele já trazia para a gente a visão do direito civil constitucional, que às vezes eu conversava assim até com outras pessoas que não entendiam muito bem, mas direito civil é direito privado. Não, mas é direito privado interpretado à luz da Constituição. Não é? Então, como é importante a gente ter essa visão logo no início que a gente começa os nossos estudos, para entender o olhar que a gente vai ter que ter, independente da matéria que a gente venha a seguir, a se identificar. Então, seja a gente gostar do direito penal, do direito civil, do direito constitucional, a gente tem que ter esse olhar. E eu acho que o exemplo, não é, que você trouxe da casa de Goiânia com as escadas, né, é isso. A gente tem que olhar também tendo uma visão do hoje, do amanhã, daqui a uns anos, como é que vai ser, porque essa pessoa que tem as escadas também um dia vai envelhecer, ou será que ele nunca se viu como uma pessoa, não é, de mais idade, não é? Então, é isso também que a gente convoca hoje, né? Essa reflexão para a gente ter esse olhar tão amplo no direito que você nos convoca hoje, não é? Joper. Não, nosso sentimento, eu creio que esse sentimento é comungado por todos aqui, é de gratidão ao professor Wallace. Ele, no mínimo, estabeleceu aqui um ponto fortíssimo de reflexão a todos nós, e creio que essa questão da cultura de refletir sobre um direito antidiscriminatório, ela não deve se restringir à academia, ela deve preceder, né? Na medida em que o professor Wallace colocou com a corriqueira precisão, que lhe é peculiar, de que leis são realizadas por seres humanos, destinados também a seres humanos, e que geralmente refletem um pensamento dentro de uma contingência histórica e geográfica. Se nós cultuarmos a observância do combate à discriminação, direta ou indireta, desde o nascedouro, desde a primeira infância, desde o primeiro dia de aula, nós certamente um dia colheremos frutos, e que estes produtores de material legislativo, estes produtores de políticas públicas, irão ter um olhar completamente diferente. E talvez tenhamos que, ao invés de nos preocupar de combater, de prevenir a discriminação. Esse talvez seja um caminho bem profícuo. Então, no mais, eu agradeço em nome da nossa escola, que está de portas abertas ao professor. É sempre um prazer ouvi-lo e é fonte de inspiração para que saiamos, com certeza, como de fato saímos, melhores do que entramos. Obrigado, professor. Já estamos assim bem adiantados, mas tendo em vista aqui a beleza e a amplitude aqui do que conversamos. Alguém tem algum questionamento? Gostaria de fazer alguma reflexão? Vocês encontram meu livro nas melhores livrarias e nas piores também. Mas eu acredito que ele está à venda, ele não tá esgotado, ele está sempre na Amazon, pronto, vai estar lá. Eu acho que está todo mundo tão reflexivo, né? Eu continuo atormentada pela reflexão que eu queria ser aluna. Pode ser ouvinte nesse curso aí de desenho, né? Como é que é o nome? Design institucional. Então, vamos conversar depois. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todos e todas que vieram hoje. No mês que vem, a gente vai ter um outro café, que vai ser com Renan Quinalha. Eu esqueci a data agora.
13. Gustavo é minha consciência, né? 13 de junho, então também já estamos aqui. Desculpa, tem, dia 29, isso. 29 teremos um com o Bruno Dubé, que ele vai falar sobre questões, como trazer um olhar mais humanizado para as organizações. E dia 13 teremos o Renan Quinalha aqui com a gente no IERB. Tá bom? Então, muito obrigada também aos colegas que estão aqui hoje. Tempo é o nosso maior desafio hoje em dia. E até a próxima, então. Muito obrigada.